Tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo com algumas sugestões de leitura. Tendo em vista tudo que está acontecendo, principalmente no Brasil, né, onde a gente vê que com esses aumentos de impostos, controle de capitais, está ficando cada vez mais perigoso, digamos assim, você não ter um conhecimento de alguns itens relacionados à economia, à propriedade, o que vem a ser o dinheiro, o que vem a ser um investimento, né? Então, hoje eu decidi gravar esse vídeo com livros da editora Axia. É uma editora que eu estou colaborando com eles, a primeira editora especializada em Bitcoin e assuntos relacionados, e eu vou falar rapidamente sobre os livros que já estão no catálogo da editora. Embora tenha pouco tempo, já tem uma série de livros muito importantes. Vamos lá, para que o vídeo seja curto. Eu vou começar com esse clássico do Ludwig von Mises, O Ação Humana, que, como o próprio subtítulo diz, é um tratado de economia. Mas eu considero que ele seja mais do que isso, né? Porque a economia, como ele mesmo aborda aqui, é uma área da praxeologia, né? Da prática humana. Então, ele é um pouco mais amplo, mostrando o funcionamento de relações sociais e por que ele defende uma economia de livre mercado. Tem umas passagens, ele é como um tratado, né? É um livro que você tem que ter para consultar sempre, porque ele aborda todos os aspectos, ó, da propriedade, a troca, os preços, o cálculo econômico, o funcionamento do dinheiro, trabalho e salários e tal. E é certamente o livro mais importante do Von Mises, e acho que todo mundo deveria ter conhecimento desse conteúdo, mesmo que seja para consulta, né? Então vamos lá. Ação Humana, Ludwig von Mises, um tratado de economia. Agora, o segundo livro que eu vou indicar, na verdade eu vou indicar dois juntos aqui, que já entrando no assunto de Bitcoin, seria esses dois livros do Saifedean Amos, né? O primeiro, que é o padrão Bitcoin, e o que saiu depois, o padrão fiduciário. O padrão Bitcoin é o livro que vendeu centenas de milhares de cópias em 25 idiomas, é o livro mais vendido do assunto no mundo, e é considerado o livro além de ser um dos livros mais importantes, talvez o mais importante, ele abriu caminho para uma série de outros, porque ele vai contando a história do dinheiro, o que é o dinheiro, porque, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que a maioria das pessoas não sabe o que é o dinheiro, não sabe o que é aquele papel pintado, o que ele representa, que não compreende como é emitido o dinheiro, como que ele nasce e quais as consequências dessa desconexão entre dinheiro e riqueza real, né? Então, o padrão Bitcoin vai contar essa história e mostrar como o funcionamento do Bitcoin resolve esses problemas de desconexão. E aqui no padrão fiduciário ele aprofunda esse tema, ó, alternativa da escravidão por dívida para a civilização humana, né? Então eu acho que esses dois livros são essenciais para você entender, em primeiro lugar, o que é dinheiro, por que o Bitcoin pode ser uma alternativa, pode ser visto como uma alternativa para resolver esse problema na sociedade, e também, por analogia, você vai perceber o número de problemas que a nossa sociedade tem que estão relacionados a esse dinheiro podre, vamos falar assim. Tá? Aí, vamos para o best-seller brasileiro aqui, Bitcoin Red Pill, do Alan Chiran e do Renato Amoedo, dos meus amigos. Ó, eu tenho aqui
edição autografada, minhas edições são autografadas pelos dois. Tenho muita satisfação de ter amizade com esses caras, de ver o que eles colocaram de ideias em circulação relacionadas a Bitcoin e as outras coisas, porque como a economia é parte da ação humana, como ali diz o Mises. Então, quando você entende algo crucial da economia, você está entendendo já muitas coisas das relações humanas, né? Então, tá aí, Bitcoin Red Pill, terceira edição, que saiu pela editora Axia, e eu tenho certeza que todo mundo que lê esse livro sai dele outra pessoa, tá? Porque ele mostra como os assuntos que eu abordo nos meus livros e nas minhas lives e nos cursos podem se relacionar com o que eles têm, o que eles apresentam nesse livro, né? Os problemas da sociedade e uma tentativa de solucionar ou mitigar ou aliviar esses problemas por meio de um dinheiro escasso, limitado e baseado numa riqueza real, né? E não numa confissão de dívida, num desejo estatal, né? Então, vamos lá. Aí, nós vamos para dois assuntos um pouco diferentes aqui. A nova edição do livro Ambientalista Libertário, do meu amigo Marco Batalha, também que já esteve algumas vezes aqui no canal. Uma visão anarcocapitalista da conservação ambiental. Porque muitas pessoas veem os abusos desse ambientalismo radical e acreditam que para a gente se livrar dessa opressão dos ambientalistas, a gente tem que ir na contramão absoluta, né? Aqui ele mostra que não, se preocupar com o meio ambiente é uma coisa saudável e justa e necessária, mas quanto mais o Estado se mete nessas questões, pior fica. E aqui também ele mostra como essa simbiose entre ONGs, entre grandes corporações e o Estado, nunca trouxeram nenhum resultado de bom. Ele mostra exemplos, mostra uma análise muito interessante sobre o ambientalismo desconectado de ações estatais, né, e deixando que as pessoas resolvam esse problema. Tá? Muito interessante, e eu acho que todo mundo precisa ler, um livro rápido e bem escrito, bem fácil de entender. Aqui o Manifesto Descomunista, do Alex Svetsky e Mark Moss, que foi traduzido pelo Bernardo Braga, lá do canal Better Money e do Intancáveis. Tá? Então, acho que isso aqui vale a pena, porque a gente está numa sociedade que a gente foi tão massacrado pelos ideais socialistas e pelo imaginário comunista, que a gente já nem percebe que tomamos decisões e que o nosso discurso está envenenado por essas ideias. Tá? Então, aqui, Manifesto Descomunista. Vamos para um livro que sai também um pouco dessa ideia apenas do Bitcoin, que é o livro do Richard Cantillon, Ensaios sobre a Natureza do Comércio em Geral. Você já ouviu falar no efeito Cantillon, né? Que é aquele efeito que explica por que as pessoas que pegam primeiro o dinheiro emitido sofrem menos com a desvalorização desse dinheiro do que aqueles que vão pegar lá no fim. E isso explica por que os amigos do rei, do nosso mundo moderno, são sempre beneficiados com a emissão desse dinheiro, principalmente após 1971, que o dinheiro deixou de ter qualquer lastro, né? Então,
Ele ficou conhecido, né, por esse insight, né? Mas aqui ele vai falar de várias outras coisas, ó, sobre essa questão da desigualdade da circulação de dinheiro, o aumento e a diminuição da quantidade de dinheiro real num país. E tem uma parte que eu gostei muito aqui, que é essa parte 3, que ele fala do câmbio, outras explicações sobre a natureza do câmbio, a correção de valores entre os metais usados como moeda. É interessantíssimo esse livro, e aborda também vários aspectos da economia, como um dos elementos da relação social entre as pessoas, né? É muito interessante aqui, ó, a circulação de moeda e as trocas de gêneros e mercadorias, bem como sua produção, são feitas na Europa por empresários, mas correndo riscos. É extremamente interessante esse livro, Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral, Richard Cantillon. São coisas que você hoje não são indicadas numa faculdade de economia, não são ensinadas, né? Não existe nada nas instituições acadêmicas que alcance essa profundidade dos livros que eu estou dizendo aqui. Tá? E se eu tiver errado, vem aí no comentário e me corrige. Mostra aí que você está estudando numa faculdade que te dá esse tipo de informação, né? Porque virou uma pasteurização, assim, todo mundo fala as mesmas coisas e ninguém nem menciona alguns desses autores. Às vezes, eu já conversei com economistas que nunca tinham escutado falar do efeito Cantillon, que não sabem como é produzido o dinheiro, não sabem o que foram as consequências do que aconteceu em 1971, quando o Nixon desconectou o dólar do ouro, não sabe toda essa evolução da história do dinheiro e portanto, não sabe, na verdade, o que é o dinheiro, de fato, né? Então, vamos lá. E agora, tem um outro livro aqui sobre o Mises, ó, escrito pelo Biratan Jorge Orio, que já foi um membro honorário agora do Instituto Ludwig von Mises Brasil, né? Ele talvez uma das principais referências da escola austríaca no Brasil, e ele escreveu esse Mises, o Cavaleiro da Liberdade, um livro interessante para entender os livros do Mises, está aqui. Vamos para um livro aqui também, que não é... Eu fiz uma live sobre esse livro, O Preço do Amanhã, está aí no canal, do Jeff Booth. Ele não é um livro, ele fala de Bitcoin em apenas uma parte do livro, ele fala de tecnologia, ele fala de previsões de futuro, fala de economia, fala da estrutura social. Eu acho que é um dos livros que eu tenho indicado mais ultimamente. Mas ele não é um livro de tecnologia, ele não é um livro de economia e ele não é um livro de Bitcoin. Mas ele conseguiu interpretar a nossa realidade usando essas ferramentas, né? Então, é interessantíssimo, assim, um livro de interpretação da realidade, foi lançado lá fora em 2020, chegou aqui esse ano, e é absolutamente atual. Na verdade, ele está até à frente do que se tem em discussão pública no Brasil. A deflação como a chave para um futuro de abundância. Leiam esse livro, O Preço do Amanhã. Todos que eu indiquei na live vieram me falar depois, nossa, gostei demais, né? E aí, pegando esse gancho, o Jeff Booth, autor daquele livro, escreve até o prefácio desse livro aqui, Bitcoin, tudo dividido por 21 milhões. E eu separei uma parte aqui desse Bitcoin, tudo dividido por 21 milhões, do Knut Svanholm. Eu não sei como pronuncia o nome dele. E está aqui, prólogo do Jeff Booth. Eu falei prefácio, mas é um prólogo. Enfim, é mais ou menos a mesma coisa. E aí, você vai ver aqui que essa análise de propriedade, eu achei uma das coisas mais interessantes que eu li recentemente. Ele começa falando de propriedade intelectual,
e dá o exemplo de como uma mudança, usando essa ideia de propriedade intelectual na música, né, que é o exemplo que ele dá aqui, como uma pequena mudança tecnológica pode modificar tudo relacionado a essa propriedade na sociedade, né? E ele usa o exemplo do MP3, né? Porque o surgimento do MP3 destruiu uma série de, de instituições ligadas à música, né? Porque virou uma coisa sem controle, fácil de mandar um para o outro, e então complicou muito a propriedade intelectual, concorda? Mudou completamente. Quem tem minha idade, mais ou menos, vai daí para mais, vai lembrar como era difícil conseguir músicas, como era. Você tinha apenas dois caminhos, né? O disco de vinil ou pedir para alguém gravar uma fita cassete. E esse trânsito, além de ser caro, era difícil, era complicado, assim, até para você usar uma música de alguém, conhecer música. Num ponto, eu fiz uma live já sobre isso, eu acho até que deu uma desvalorizada na música, né? A gente passa a valorizar aquilo que é mais escasso, né? Da natureza humana isso. Então, quando fica muito fácil, como ficou com a invenção do MP3, a gente desvaloriza. Mas, voltando aqui, por aí ele mostra que uma mudança tecnológica pode transformar o sentido de propriedade e ele associa isso com a escassez do Bitcoin, tudo dividido por 21 milhões, essa nova tecnologia que resolve uma série dos problemas criados pelo dinheiro fiduciário sem lastro e baseado em confissão de dívida. Este é talvez o livro de Bitcoin mais recente aí que eu estou divulgando, eu gostei muito, porque é um livro que é bastante introdutório, do Vijay Boyapati, A Tese da Ascensão do Bitcoin. É uma pessoa muito respeitada aí na internet que escreve sobre Bitcoin. Ele tem o prefácio aqui do Michael Strategy Boy, né? O Michael Saylor escreve o prefácio do livro, que é muito interessante porque ele aborda de forma muito clara, assim. Eu achei um dos livros talvez mais claros, assim, que vai contar também a história do dinheiro, as características do Bitcoin, e uma coisa interessantíssima é que ele aborda aqui no final, cadê? Ele vai enumerar as principais críticas que se faz ao Bitcoin, que ele chama aqui de equívocos comuns, e, ao mesmo tempo, ele mostra quais são os perigos reais, né? Ele desmonta algumas dessas acusações, que são aqueles argumentos que a gente ouve, toda vez que você fala em Bitcoin, você ouve assim alguns argumentos que estão claramente explicados se a pessoa tiver vontade de pesquisar um pouco, nem muito precisa. Então, ele aborda aqui os equívocos comuns que se fala de Bitcoin, mas depois ele vai falar de riscos reais, ó, né? Que, como tudo que é feito por humano, tem risco, né? Não é divino, é assim. Tem um livrinho aqui de 21 lições, né? Muito interessante, Gigi, o que eu aprendi caindo na toca do coelho do Bitcoin, né? Que associa até com o livro do Lewis Carroll, né? E vão ser 21 lições. Cada uma aborda um aspecto do Bitcoin, seja da sua natureza, das suas características, seja da sua relação com a sociedade ou comparação com o dinheiro fiduciário. É muito gostoso de ler isso daqui, bem simples e com referências. É um livro bem legal, bem legal. Até a capa é interessante com esse coelho, né? Deixei aqui para o fim
um livro que sai um pouco dessas questões mais técnicas, né? Que é o Graças a Deus pelo Bitcoin, a criação, corrupção e redenção do dinheiro, que mostra como os valores, o ethos do Bitcoin estão associados, equilibrados com um dinheiro justo, um dinheiro de gente honesta, de quem trabalha, né? Eu fiz uma live com o Marco Batalha e o meu amigo Jaraguá, meus amigos, tá aí no canal também, mostra como esse livro quebra uma série de críticas que se faz o pessoal idolatra o Bitcoin. Não, não é nada disso. Ele mostra como um dinheiro justo, honesto e, portanto, que seria aprovado por Deus, teria certas características. E o Bitcoin tem essas características, de não tomar o que é do outro, de não dar poder, né? Porque dar poder a um líder é idolatrá-lo, né? E você não dá esse poder, né? E chega naquela frase de Jesus, né? Dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Ele não idolatra o Bitcoin, né? Na verdade, ele é um agradecimento. Eu gostei até mais da tradução, fica melhor em português, porque é como dar graças, né? Temos que dar graças a tudo. Então, damos graças pelo surgimento de uma ferramenta que pode funcionar como um bote salva-vida, como um escudo, uma proteção, diante do crescimento da opressão estatal totalitária e dessa simbiose entre as grandes corporações, os banqueiros e o Estado, né? Então, leiam esse livro. Além de ser muito edificante, eu achei, né? E vejam também a live que eu fiz. Por último, aqui de Bitcoin, como o último livro aqui da Axia, não o último a ser lançado, mas o último que eu vou falar, o livro que eu organizei, Bitcoin para Todos, que eu organizei com outros 13 autores, pessoas respeitadas, com didática, com capacidade de explicar os vários aspectos que podem ser analisados do Bitcoin, né? Então, tem uma apresentação do Renato Amoedo, o prefácio do Alan Chiran, o BTC Dungai, que já fez live aqui sobre introdução do Bitcoin, é uma live que eu recebo elogios até hoje, o Alan Reicher, do canal Bitcoinheiros, o Jeff Plebs, da revista Plebs, a primeira revista de Bitcoin no Brasil, Caio Letta, que hoje é autor do livro O Mundo do Bitcoin, e que hoje está na BIPA, o Guilherme Bandeira, que é tradutor dos livros do Seyfedin Amos, e tem um dos substacks mais interessantes sobre esse tema, escreve bem, explica bem, é um grande sujeito. Samuel Isidoro, que é o professor lá do ITA, que fez live aqui esse mês aí sobre autoeducação, já esteve aqui algumas vezes falando de educação. A Carla Lifadi, que é a portuguesa lá do Don't Trust Verify. O Diego Collin, que é o especialista em Lightning, né? A carteira de pequenos pagamentos, e ele escreve sobre isso. O Ancap Tor, que foi uma das pessoas que me cutucou para eu me interessar por Bitcoin, tem um canal de um anarcocapitalista, é membro lá da minha comunidade. Felipe Eugeda, que já veio aqui no canal algumas vezes falar de Bitcoin, falar de teoria das 5 bandeiras, falar do Paraguai, é um advogado especializado em internacionalização de pessoas e empresas, lá pela Moshe Internacional. O Jaraguá, do Intancáveis e de várias lives que a gente já fez aqui, inteligência artificial, graças a Deus pelo Bitcoin, que mais? Fizemos lives também sobre o Nefários com o Marco Batalha, né? Tem um grande
Eu tenho grande satisfação de ter reunido essas pessoas em um livro, e, por fim, um textinho meu lá, o único leigo aqui do assunto, mas que se sentiu na obrigação de organizar um livro, porque foi por meio de um livro, o livro do Alan Chiran e do Renato Amoedo, que eu descobri o Bitcoin. Então, eu achei que era justo eu devolver isso para que mais pessoas acordem como eu acordei. Né? Então, esses são os livros da Axia. E eu vou indicar outro aqui que não é da Axia, mas poderia ser. E eu fiz live há uma semana ou duas falando do Fórum Econômico Mundial, e eu abordei esse livro aqui, da Carol Roth, Você Não Terá Nada. Né? É um livro que não é da Vide Editorial, esse livro, que é do mesmo grupo, né? Mas poderia ser um livro da Axia. Tá? Então, eram essas as sugestões de leitura. Esses livros estão em todas as livrarias, estão em todos os lugares, né? Mas se você quiser, eles estão disponíveis todos na livrariaalexandrecosta.com.br/Axia. Eu vou colocar aqui o link direto para você não errar aí, ó. www.livrariaalexandrecosta.com.br. Perceba o que está acontecendo com o mundo, perceba o que está acontecendo com o dinheiro. Nós estamos às portas da entrada do CBDC, do dinheiro digital controlado por Banco Central. Então, você precisa estudar esses assuntos, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima sugestão de livros. Um grande abraço.